Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Papo Intercâmbio. Hoje nós temos a nossa convidada especial, a Thaís Lage, que ela é chefe de cozinha na Irlanda. Ela já vai estar entrando daqui a pouquinho. Ali. O pessoal já está entrando. Bem-vindos, bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Hoje a Thaís ela vai contar um pouquinho sobre a história dela. Oi, Tá, tudo bem? Tudo bom? Ó, a mamãe já entrou. Ah, sua mãe já entrou? É a primeira. Tem que ser, né? Apoio da família. E aí, tá, eu dei uma introduzida aqui, né? Uhum. Mas eu queria que você se apresentasse primeiro para os seus seguidores, para os nossos seguidores aqui, para eles poderem estar te conhecendo melhor. E nós estamos ansiosos para ouvir um pouco da sua história, sobre as suas experiências com o intercâmbio na Irlanda. Ai, obrigada. Então, eu sou a Thaís, eu tô na Irlanda já há 3 anos. Desses 3 anos, todos como chefe de cozinha. Né? Eu sou confeiteira de formação em gastronomia natural. E eu acabei vindo para Irlanda, tipo, tentando mudar um pouco do Brasil, tentando ver o que acontecia e acabou que deu certo, né? Ah, é legal. Conta pra gente, Thaís, quando você foi pra Irlanda, você tinha a expectativa de estar ficando tanto tempo aí ou não? Você tinha, como muita gente vai, né? Às vezes a gente quer ficar só 6 meses, 8 meses e depois voltar, às vezes até menos que isso, É. e no final acaba ficando mais, né? Não, então, eu primeiro vinha para ficar um pouco tempo. A minha ideia inicial era ficar, na real, só um mês para ver como é que Não, era, mas... ver se eu gostava do país e tal. E aí foi até engraçado, porque assim, eu vim para a cidade que uma colega de infância, uma amiga de infância minha, estuda. Que até entrou a nossa diretora do colégio aqui. Ah, Então, eu vim para a cidade com a Tati, essa minha amiga, a gente se conhece desde os 6 anos de idade, morava. E, aham. e aí, tipo, encontrei com ela e tal. E aí eu até falei, não, Tati, olha, mais tardar, isso eu cheguei finalzinho de setembro, 30 de setembro. Aí eu, mais tardar, março eu tô indo embora, sabe? Não Uhum. vou só ficar aqui, fazer um intercâmbio e tal. Aí a Tati, conheço essa história. É a mesma história de todo mundo, né? De todo mundo, você vem. E assim, eu acho que não tem como não se apaixonar por Cork, tá? Assim, é uma. Porque você morou aqui, você sabe, é uma cidade pequena, é muitas corujinhas. É uma cidade pequena, mas que, cara, você tem tudo aqui. E você faz Uhum. tudo, tipo, a pé, ou no máximo pega um ônibus, uma bike e tem E tudo. rapidinho tá ali. Rapidinho tá ali, né? E é engraçado que, assim, eu não sei, você veio também de uma cidade bem grande, né? São Grande é São Paulo, né? Paulo. Então, Uhum. assim, a primeira sensação quando a gente chega aqui é tipo, nossa, que cidade pequena. Tipo, você tem um Sim. choque, né? Mas depois você começa a entender que não, que tipo assim, sim, claro, proporcionalmente, tipo, Rio, São Paulo, né? São, sei lá, 20 vezes maiores. Mas aí você chega aqui e você vê que você tem todas as comunidades que você teria no Rio e São Paulo, né? E Com aí, certeza. né? E se bobear até mais, assim, e Até você mais, consegue né? fazer as coisas mais tranquilo também, né? Por conta da Exato. segurança também. Não sei como que você se sentia lá no Rio de Janeiro, mas aqui eu sempre fiquei com muito receio de fazer as coisas, Sim, ainda sim, sim. mais de sair à noite. Uhum. E em Cork não, em Cork foi totalmente diferente, era até engraçado, porque tipo, no comecinho saía e ficava olhando para os lados, sabe? Mas depois você vai se acostumando, vai perdendo medo. Né, com certeza. Eu confesso que agora, quando eu voltar pro Brasil, eu não sei nem como é que vai ser, né? Que vai ter férias agora em novembro. Porque Você vai estranhar, você vai ver. eu tô muito relaxada. Tipo, da sua casa mesmo, quantas vezes a gente não.
Não, dorme aí. Não, tá, se vou pra casa. E voltava andando numa boa. E nunca, tipo assim, qualquer problema. Tipo, voltar Uhum. meia hora andando e numa boa, sabe? É realmente, assim, a segurança que a gente tem aqui é inexplicável. É outra coisa, né? É. E tá, me conta um pouquinho como foi, tipo, o seu processo, por exemplo, você chegou aí, você já não tinha aquela questão de ficar muito tempo. Ai, Ah, eu tô ó, tia perguntando é qual Socorro que é já a está parte adiantando da parte da a adaptação. adaptação. Conta pra gente um pouquinho. Tá, não, então, eu não tinha essa ideia de ficar muito tempo, e eu cheguei, assim, eu cheguei em outubro de 2000, final de setembro, né, 30 de setembro, né, então, outubro de 2019, e em março de 2020 veio a pandemia. E, assim, Uhum, foi muito complicado pra gente aqui, porque ficou tudo efetivamente fechado. fechado. E a gente não podia sair de casa. E assim, eu acho que o mais difícil pra gente da pandemia foi o primeiro mês, março de 2020, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Uhum. Aí É, o e a gente ficava travou, muito naquela abriu. expectativa que as coisas fossem abrir, porque diferente, né, do que aconteceu aqui no Brasil, a Irlanda fechou, né? Fechou, Exato, fechou. exato, exato. E aí eu tava com voo pra voltar pro Brasil, tipo, eu já tinha remarcado esse voo algumas vezes, então eu tava com ele com 31 de março, esse voo foi cancelado. E aí, tipo assim, a primeira opção que a companhia me deu foi junho. Aí eu, ih, Olha só. o que eu Vou faço? ter que ficar. Ainda bem. É, e aí acabei, né? Na época conversei com meus pais e tal, porque aí o que aconteceu aqui também? Aí, tipo, graças a Deus meu pai me ajudou com isso, porque o que aconteceu com a grande maioria dos estudantes? A gente, quando vem pra cá, a gente só pode trabalhar 20 horas semanais. E aí, com a pandemia, caiu muito o número de horas para todo mundo, né? Porque os lugares estavam fechando, ou então é só para takeaway. E aí o lugar que eu trabalhava fechou por causa da pandemia. E aí eu Uhum. falei com meu pai, não sei o que eu vou fazer, se eu volto pro Brasil, meu pai falou, não, você fica aí porque aí você tá segura, você tá bem. É, Então ele falou, não, você precisa, renova seu visto, mas eu não ia nem renova seu visto. E aí, fica aí. exato, e assim, e nessa época, tá, se bateu, eu acho que março e abril de 2020 foram os meses mais complicados. Que era aquela coisa do tipo, será que eu vou voltar a trabalhar para poder pagar aluguel? Será que. Porque assim, a gente vem com uma reserva, mas ninguém quer usar essa reserva, né? Não é Tipo, todo lógico. mundo, tipo, você quer tentar se bancar com o que você ganha aqui. Sim, sim. Então, eu acho que assim, da minha adaptação, o que foi mais estressante foi ter pego o começo da pandemia. Hum, Porque depois você passou assim esses mesmos lockdowns comigo, inclusive a gente tá ficando no lockdown juntas. foi. Tipo, pra quem não sabe, o Por- segundo lockdown eu já trabalhava no mesmo hotel que a Tarsi. E eles e a gente conseguiu aproveitar bastante isso. juntas, né? E aí eles acabaram botando a gente no hotel para poder não ter que ficar, o que foi muito legal do hotel, da gente não ter que ficar viajando, indo e voltando, né? Com certeza. Mas aí voltando assim bem atrás, né? Voltando a falar Ah, de Carlinha. aqui, do processo. É, A Carlinha falando a ali minha, do com governo também, que certeza. o governo ajudou. Para É, quem não sabe, gente, nessa época que a Irlanda fechou, o governo ele deu um benefício para boa parte da população, incluindo os estudantes de inglês, né? Então o pessoal recebia ali um valor semanal, até porque muita gente acabou perdendo o emprego, né? exatamente. E assim, que aí eu fui aprovada no benefício no meados de abril. Eu e mais Uhum. duas housemates, né, e tal. E aí foi a hora que a gente conseguiu respirar, né? Que falou, não, tudo bem, a gente tem 12 semanas para passar, porque o benefício inicialmente era 12 semanas e depois ele acabou sendo estendendo e tal. Mas aí Uhum. voltando a falar de quando eu cheguei. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei numa época que assim, eu não recomendo ninguém a vir setembro, outubro. É a época que o pessoal da universidade começa as Exato. aulas. Exatamente. Eu falo assim, galera,
vem novembro, dezembro, espera um mêszinho. Porque, assim, eu cheguei, tava muito cheio. Foi uma época que, como foi pré-pandemia, então você tinha que ir na Garda pegar uma senha. E essa senha era para um mês depois de que você já chegou. Então, que era complicado. Ou seja, você chegava aqui e você sabia que você não ia ter agendamento com a Garda antes de um mês. E isso se você ficasse na fila. Tipo, o primeiro dia que eu fui pra fila, eu não consegui pegar a senha. Porque eu cheguei, vou umas 9 horas, né? Tipo. Nada, aposto que tinha fila. E olha, eu vou te falar que é engraçado você escutar você falando dessa questão da fila, né? Pra gente ver como que a cidade tá crescendo. Porque antigamente, na época que eu fui, a gente pegava a fila, a gente não tinha nem senha para poder fazer o nosso visto. A gente chegava na Garda, pegava uma fila. Claro, às vezes era um pouco grande a fila, mas mesmo assim, você pegava e já fazia na hora. Hoje não. Hoje você tem que ainda, tipo, agendar por e-mail. Exato, já e dali um mês e pouco você ainda vai estar fazendo o seu visto, né? Exato. Então, isso, assim, nesse começo, que aí é o que eu falo, todo mundo que me pergunta, vai vir pra nada, eu falo assim, venha preparado financeiramente. Eu sei que é difícil, eu sei que é um sonho, mas é muito importante, porque existe um processo para você tirar o seu visto e você poder começar a ser aceito nos trabalhos. Existe sim trabalhos cash in hands, mas não são tão bem pagos, são mais complicados de conseguir. Às vezes você consegue até ter um contato e entrar, mas se você não tem esses contatos, né? Que era o meu caso, eu tive que fazer todo o processo. Então, assim, eu cheguei no dia 30 de setembro, eu consegui pegar uma senha para o dia 7 de novembro. Então, do dia 30 de setembro ao dia 7 de novembro, eu não tinha o cartão do GNMI. Né? Quer dizer, eu não tinha ainda nem na minha época era o stampzinho no passaporte. Eu não tinha esse stamp, eu só tinha um stamp de entrada na Irlanda. Aí, em 7 de novembro, eu consegui. E nessa época, você precisava de GNMI para poder ir no PPS. Além de ter que ter um emprego, né? Aí, honestamente, eu acabei aproveitando esse início, né, já que eu não podia trabalhar, então eu acabei me dedicando mais ao inglês, então eu dei um salto muito grande, porque, assim, eu já tinha um inglês bom quando eu cheguei, mas obviamente a gente sempre pode melhorar. E a gente vem de um nível alto, mas quando chega aqui entende que o nosso nível não é tão alto. Exato. Sim. E quando você vai fazer prova com alguém que é local, é outro sotaque, você fica nervosa e tudo isso. Então eu acho que eu entrei no B1+, se não me engano, uma coisa assim. Isso você entrou, mas você não chegou a fazer as aulas presenciais? Não, eu cheguei. Você chegou a fazer aula presencial também? Eu fui na aula presencial. Quando eu vim pra Cork English Words primeiro, depois que eu mudei pra iPod. Aí eu comecei a fazer aula presencial e eu falei, vou me dedicar às aulas, né? Porque assim, eu não posso trabalhar agora, não tenho a minha documentação. Então, fora que é legal você chegar na cidade e aproveitar um pouco do intercâmbio, né? Que é aquela coisa de você turistar um pouco na cidade, tipo, ver os pontos, conhecer as pessoas, sair pra pub. Então é gostoso. Então, assim, a maioria das minhas fotos na Irlanda são entre setembro e dezembro de 2019. Porque todo dia eu tentava fazer alguma coisa. E assim, uma coisa que é muito legal, que a gente até estava conversando e tal, é a questão do ônibus aqui na Irlanda, que não é tão absurdo de caro, né? Então, você tipo assim, você tem ônibus para praticamente qualquer lugar. Então, um dia eu pegava um ônibus e ia para o Blarney Castle para conhecer. Outro dia eu pegava um ônibus e ia para Cove para conhecer. E tem isso também, uma dica aí para os seus alunos, tá? A questão de você comparar preços de ônibus e de trem. É legal mudar de trem, tipo, nossa, eu tô andando de trem na Europa, tipo, né? Que é uma coisa que a gente não tem, né? Tanto no Brasil e tal, de uma cidade para outra, uma coisa assim. Mas, quando você compara preços, pelo menos na Irlanda, English, please. Love you, brother! Ele trabalhava comigo lá no Blue Haven. Aí ele concorda.
Aí, assim, quando você compara preço, né? Compensa muitas vezes você fazer os rolezinhos de ônibus. Você consegue fazer muito rolê barato de ônibus, sabe? Então, assim, que eu sugiro, que eu sugiro para todo mundo que tá chegando. Você tem um tempo do visto, anyway, que você não vai Sim. conseguir trabalhar sem isso. Se programa para passear, porque depois a vida fica Fazer difícil. programas perto. Porque depois é muito complicado. A gente acaba, Depois tipo, trabalhando, estudando. E assim, quando você tá ali na rotina, fica corrido mesmo, né? fica. Aí, assim, parece que não, mas são 15 horas por dia estudando. Desculpa, por semana Por estudando. semana. Por semana, 15 horas estudando por semana. E pelo menos 20 horas que muitas vezes acabam sendo mais trabalhando, né? Então, para você também conhecer outras cidades, conhecer a história, porque a Irlanda tem uma história riquíssima, né? Uhum. Uma vez você já tá na rotina, é muito mais difícil. Então, todo Como mundo que você chega, eu falo, gente, vai passear, vai vai aproveitar. aproveitar. Mas então, aí voltando ao tema do documento. Meu documento, eu consegui agendamento para 7 de novembro de É o 2019. part-time. O Adão 20 horas aonde? É o part-time, Adão. É o part-time, Agora não é nem Porque part-time de Adão é chefe. português, né? Adão é português, É, então. mas esse daí não é nem part-time de chefe, porque É, part-time de chefe é mais. é mais, isso é verdade. Então, assim, veio, tipo, veio em novembro e tal. Aí em novembro eu comecei a dar uma olhada e tal, mas tá, se tava vindo dezembro, eu confesso que eu falei, vou empurrando um Nossa. pouco, né? Uhum. Aí em dezembro eu consegui, tipo, no início de dezembro eu consegui uma entrevista e aí eles, gostaram de mim e tal, falaram, não, a gente vai te contratar, mas você precisa já ter dado entrada no PPS, porque é uma regra daqui, então eu vou te dar a carta para você poder agendar. E part-time chefe são 39 horas, isso é verdade. Então, galera, tá Fatos. pra cozinhar, se prepara. Vanessa concordou. Aí, então, assim, eu consegui eu ia começar o trabalho em janeiro. Aí eu falei, vou aproveitar ainda mais esse pouco. E aí fui tentar o PPS. E aí, como a grande maioria dos funcionarismos públicos em qualquer lugar do mundo se para Natal e Ano Novo lá. Uhum. Então eu só consegui agendamento com eles no comecinho, acho que 2 ou 3 de janeiro, uma coisa assim, que eu Nossa, fui conseguir o agendamento pro PPS. Mas eu peguei um senhorzinho tão bonzinho, quando, né, que eu fui e levei pra ele, nossa, mas você tá aqui desde setembro, agora que você conseguiu o agendamento. Não, peraí, assim que sair seu número eu te ligo pra você já poder começar a trabalhar. Ai, que fofo. E Nossa, assim, é muito. é muito irlandês isso, né? Porque tudo vai muito da pessoa que você pega. E isso, assim, é até em relação na imigração, né? Às vezes você É, vai lá, tem uma pessoa que acaba encontrando empecilho, tipo, na sua documentação e você não consegue estar tirando no dia o seu visto. Então, total. é tudo da sua sorte, assim, né? Não É, tem uma regra. total. E aí eu comecei a trabalhar em janeiro, né? Então, assim, e outra, quando eu cheguei aqui em 2019, tava mais complicado de arrumar emprego. Hoje em dia, tipo, tá se precisando de staff praticamente em qualquer lugar. Mas quando eu Uhum. cheguei, tipo assim, até, tipo assim, todo mundo procurava qualquer função, tipo, cleaner, tipo, na hotelaria, bartender, Uhum. tava difícil, barista, tava difícil para todo mundo, assim, você via nos grupos, todo mundo, gente, me indica a vaga, me indica a vaga. Então, assim, Uhum. eu realmente, total, Carla, evito os primeiros semestres de faculdade. É. Porque Até pela foi, questão de acomodação também, né? exato. Porque ali no período de. Isso daí até pode ser tema para um vídeo para a gente estar Acho que é fazendo, bem legal. É. para tipo, ver qual que é a melhor época do ano. Porque assim, não tem uma regra para você em determinado mês, mas ali pro comecinho das aulas do pessoal, agosto,
que é a hora que o pessoal chega na cidade, e você não concorre vaga nem só com o pessoal, por exemplo, tipo, estudante de inglês ou europeu, é mais também os próprios Irishes que vivem nas cidades ao redor, Exato, né? exato. E aí acho que isso era um grande empecilho nessa época, porque como, tipo assim, era outubro, novembro, tinha muito estudante de faculdade procurando emprego também, e assim, aí você tem a diferença. O fato deles serem europeus, eles não têm esse limitante de 20 horas que a gente tem, Uhum. né? Então, assim, isso acaba que alguns lugares não querem aceitar, porque são lugares mais certinhos. Outros lugares a gente sabe que não se importam, Que não né, se com isso. importa. Então, É, e você sabe que você né, levantou essa questão. Tem uma coisa que uma parte que a gente percebe que assim, o estudante ele pode estar trabalhando 40 horas no mês de férias, né? exato, E exato. isso é uma coisa que muitos dos empregadores não sabem, entendeu? Exatamente. Porque eles ficam naquela questão que não, é 20 horas e eles não têm essa noção que tem essa brecha na lei para a pessoa poder estar trabalhando mais tempo, né? Durante os meses de férias, tanto do aluno quanto É. dos europeus, né? Não, total, total. E eu acho que isso foi um dos pontos, assim, no início que foi um pouquinho mais complicados, né? Tipo, essa coisa deles não saberem quantas horas você efetivamente pode trabalhar ou não e tal. Mas aí depois acabou que eu me dei super bem. Eu trabalhei nesse café, é um café palestino muito legal. Aprendi muito com a dona lá, com a chefe. Ah, é É, legal. e assim, foi uma experiência muito boa. E aí, uma coisa que você me lembra, essa coisa do suco de Irish, né? Em fevereiro, que eu acabei conhecendo meu namorado. E aí, isso é uma outra história, né? Na acomodação, quando eu cheguei. Então, a gente tá junto, a gente vai fazer. O tempo que eu tenho de Irlanda é o tempo que eu tenho com ele. Ai, que bacana! Mas é em fevereiro agora, fevereiro de 2020, antes da pandemia, eu fui passar meu aniversário com ele em Nantes. E aí, quando eu voltei na imigração, o agente olhou lá, mas esse foi seu aniversário antes de ontem. Ué, eu fui passar meu aniversário na França e tal. Feliz aniversário! Ai, que fofo! Tipo assim, mas eu sempre, tipo, passa, sabe? Mas é muito Vai. isso, eu acho que é muito isso aqui. Eles são fofos, sabe? Eles são. Uma das coisas assim, que me faz da questão das coisas da adaptação, eu acho que o que mais me facilita a adaptação é o fato de qualquer lugar que você vai ter um senhorzinho para começar a contar a vida dele para ti. Sim. E eles. E não só o senhor, né? Todos eles Não são só. muito receptivos. São Então, muito assim. Eu lembro que quando eu cheguei na Irlanda, né? Teve bastante gente que tipo, me ajudou em questão da língua. Eu não sabia sim. muito bem inglês. Até no hotel mesmo. É, Muita gente tipo, me ajudava em relação à língua, enfim. E eles sempre muito receptivos. é. Não, com certeza. Agora, É, do hotel, as coisas de adaptação e tal, eu lembrei de uma piada que você e o Cliff fizeram comigo, cara. A ixi. Blueboard. Ah, essa é uma história para ser contada depois. Para quem não sabe, a Thaís e eu, a gente trabalhou juntas lá no hotel, né? E assim, a gente tinha o Cliff, que era um chefe do hotel também, e a gente vivia fazendo piada. Então, empregando peças uns dos outros. Então, Exato, essa foi uma das peças que a gente pregou. exato. E, Thaís, você estava com o visto de estudante, né? E depois Isso, você passou para o seu visto de trabalho. trabalho. Como é que foi esse processo? O que você precisou ter no seu currículo para estar tirando o visto de trabalho? Então, o processo foi o seguinte: no ano passado, é, ia acabar o meu período de estudante, né? Ia se acabar outubro de 2021. E aí, em julho, eu tive uma conversa com o Miran, que é o head chef na época e tal. E aí falei, olha, isso era final de julho, tipo assim, a gente tá trabalhando muito, e aí, assim, aproveitando a deixa falando, e todas as brincadeiras que ele falaram, gente, vida de chefe em qualquer lugar do mundo
você vai trabalhar muito. E assim, vão ser shifts de pelo menos 10, vão ser turnos de pelo menos 10 horas diárias, mínimas, sabe? Então, e verão você trabalha mais ainda. E assim, no final de julho, início de agosto, é tipo o pico do pico. E é quando a gente fica mais louco aqui e algumas vezes a gente tem que trabalhar de 6 a 7 dias na semana direto. E aí a gente fica... É um período de 8 semanas que acaba com a Que é louco. Que desestabiliza um pouco. Que desestabiliza. Mas... Depois a gente volta a ter os 2 dias de folga. Mas assim, são 8 semanas assim, que são muito, muito puxadas. E ano passado, como foi a volta da pandemia e tal, o verão foi muito puxado. E aí eu fui conversar com eles, porque meu visto estava acabando e tal. Eu queria aproveitar um pouco para viajar, como 10 horas sem break. Break não existe. Break, cara, break é uma parada que é tipo assim, não sei, eu acho que é o sonho de todo chefe, né? Ter um break. Isso quando você não come ali rapidinho. Exato, e Dani mostra. Exato. E aí, então assim, eu fui conversar, porque como todo mundo que estava acabando o visto ano passado e tiveram todas as renovações e tal, não sei o que, não. Eu falei, cara, eu quero aproveitar um pouco, quero viajar, né? Tá acabando, e aí ver o que eu vou fazer. Aí eles conversaram comigo, não, você tá interessado em continuar, em seguir, né? Se você estiver interessado, a gente aplica pro seu visto de trabalho. Então tá, então pode aplicar, Vamos então aplicar. depois da entrada e tal. Então, assim, como é o processo do visto de trabalho? É um processo extremamente longo e que você precisa, sim, ter algumas qualificações que se enquadram na regra. Por quê? Como qualquer país, assim, quando a gente fala de visto de trabalho e tal, o pessoal fica, nossa, mas o Brasil também tem isso, gente. Quando um estrangeiro vai para o Brasil, também existem regras que são muito semelhantes às regras da Irlanda e de outros países também, né? Também. Porque são regras para o país também proteger os empregados deles, né? O conhecimento local. Então, quais são assim as regras principais? A primeira regra é tipo, você ter uma qualificação na área. No caso de chefe de cozinha, existe aqui uma abertura para você, se você não tiver qualificação técnica, você ter a experiência na área comprovada. Né? Porque... Tá, mas isso tem um tempo mínimo? Tem um tempo mínimo, exato. E aí existem variações, né, de 2, 5 anos para diferentes tipos de visto. Existe o General e o Critical Skill, então você vai ter diferentes tipos de tempos mínimos. Mas, assim, é muito importante para o visto de trabalho que você tendo a qualificação técnica ou não, a sua experiência seja comprovada. Como é que você faz isso? E aí, assim, para quem está interessado em trabalho e tal, cara, liga para todo mundo que você já trabalhou e pede carta de recomendação. Todas essas Junta tudo. já teve isso, assim, isso porque, olha, dá um trabalho, tá? Se você não tem esse, porque assim, no Brasil a gente não tem muito esse hábito de guardar recomendação, né? E muito menos de pedir referência, né? Aí é muito forte essa questão da referência. Exato. Aqui na Irlanda é muito, muito forte a coisa da referência. É até como você arruma trabalho. Por exemplo, tanto meu primeiro quanto o segundo trabalho, eu arrumei através de referência. No meu primeiro, o meu namorado trabalhava para um amigo do dono do local que eu trabalhava. E no meu segundo, eu estudei com o Anderson, que me indicou lá no hotel. Que o Anderson agora, vocês conhecem, está trabalhando na frente. Com certeza. É de VR lindo. Então, assim, aqui tudo funciona na base de experiência. Quanto tempo? Tempo mínimo de experiência são 2 anos, comprovados. Mas comprovados, aí vem o gatilho da coisa. Como chefe de partir. Tempo de comi-chefe não conta. Tá? Por que não conta? Porque comi-chefe é considerado como um aprendiz ainda de chefe, né? Então... é interessante saber dessa parte. Isso é muito importante. Tipo assim, quando pedir cartas de recomendação, garanta que o termo é o termo. Porque, aí vamos lá. Tá, e assim, não sabe, eu estudei... de curso, você não precisa ter. Você só precisaria ter a experiência mesmo.
Não, você precisa, assim, o ideal é que você tenha curso e experiência. Uhum. Mas, quando você tem uma referência do local, por exemplo, que você trabalha, que você estava. E esse mesmo local que você trabalha é o local que está dando entrada no seu visto de trabalho, Olha, isso conta. desculpa, tá? Estão perguntando o que que é o chefe de partir. Aí, então, chefe de partie, Gélice, é uma posição na cozinha. Na cozinha, a gente tem diversas posições. A primeira posição seria o come-chefe, que seria no Brasil um assistente de cozinha. Depois você vai ter um demi-chefe, que ele está entre o chefe de partie e o come-chefe. O chefe de partie, ele na verdade é um chefe de seção, que seria tipo um supervisor gerente na nossa nomenclatura do Brasil, Do né? Brasil. Isso. Aí, falando em seção, quais são as seções da cozinha? Você geralmente na cozinha tem 3 seções, que é dessert, starters e main. Então, o chefe de partie ele vai ser responsável por uma dessas seções. Acima do chefe Uhum. de partie, geralmente você tem um sous-chefe, e acima dele o head O chef, head geralmente chef. um chefe executivo em cima de todo mundo. Legal. Existe uma carreira, tipo, em Y, que é a carreira do confeiteiro, né? No caso. Uhum. No caso, você. Que é o, que é o pastry chef, né? Que então ele geralmente segue uma carreira em Y e geralmente só responde a sous-chef e head chef, né? E mesmo assim depende, porque alguns sous-chefs são sous-chefs de área, né? Também. Então é por isso que a gente diz que é uma carreira mais em Y. No caso, o hotel que deu entrada no meu visto de trabalho, ele já tinha um know-how nesse tipo de visto. Que inclusive o meu Hum, head chef, ele tá na Irlanda através de visto de trabalho, porque ele ele já entende. tinha aplicado. Exato. Então você não precisou, por exemplo, fazer o processo e nem contratar uma consultoria. O Não, próprio não, hotel ele já fez toda todo a o hotel parte do fez o meu processo. processo. Todo o hotel fez o meu processo. E aí, por exemplo, coisas importantes no processo. Gente, carta de recomendação. Porque assim, você pede às pessoas, eu vou mandar. Mas elas não entendem a urgência do documento, desse envio desse documento. Então, quem tem a intenção para frente de dar uma entrada no visto de trabalho, já pede agora a carta de recomendação. Acho que assim, é o mais importante e é um. Lucas, Acho que até sair daqui já com a é. carta de Olha só, recomendação, né? Luquinhas, se tem uma pessoa que todo mundo quer de volta, é você lá, tá? Sempre falo de vocês de vacila. Vocês sabem que é só mandar o currículo pra lá. Na verdade, não precisa nem mandar currículo, é só ligar e avisar quando tá voltando que você sabe que Ai, tem meu Deus, vaga. que amores. Que Então, amores. assim, aí voltando da documentação, outras coisas importantes da documentação. No meu caso, eu tenho graduação, né, em gastronomia natural. Ela, Uhum. ela foi anexada também. Aí, uma coisa que é importante, quando você está dentro do. Não, no meu caso, não precisei traduzir o meu diploma porque eu não me formei no Brasil. Eu me formei nos Estados Unidos. Então, não, o meu Mas diploma. para Mas se fosse no Brasil, você precisaria traduzir. isso é até uma coisa que a gente É, recomenda, deixa eu só abrir um adendo, porque assim, tem muita gente que já sai daqui com a intenção de fazer carreira aí na Irlanda, né? E é exato. até uma das coisas que a gente indica já levar o diploma e traduzir aí. Que aí, tipo, se você traduz na Irlanda, acaba saindo mais barato do que se fosse Exato. já sair com ele traduzido aqui do Brasil. Exatamente. Exatamente. Eu acho que, e assim, gente, se vocês têm a intenção de ficar, já sai com o seu documento todo traduzido, porque é importante. Sim. Vamos lá. Uma coisa que é importante nessa etapa do visto de trabalho, se você estiver dando entrada por você, não pela empresa, é garantir que a empresa publique a vaga. Porque isso é uma coisa que eles questionam muito, a coisa da vaga. Por que a empresa tem que publicar a vaga? É aquela questão do protecionismo que existe em qualquer país. Eles têm que Uhum. comprovar que eles tentaram contratar. Aí, aqui no caso da Irlanda, um irlandês ou um cidadão europeu antes de te contratarem.
Então, eles Legal. vão publicar essa vaga. Acho que são 2 ou 3 sites que estão no site do governo do Aham, estado, quais são os sites, né? 28 dias antes de dar a entrada no seu processo. E por que eu tá. marco 28 dias? Pessoas que tiveram problemas com o visto de trabalho deles, a permissão de trabalho ser aceita, porque não dava 28 dias entre o Mas período. Porque é o então seguinte, você tem que ser com uma certa antecedência. Essa vaga ela tem que estar exatamente, 28 dias abertas para você poder estar colocando o seu exatamente, currículo. exatamente. E além dessa vaga no online, você tem que postar essa vaga durante 3 dias em jornal de alta circulação. Tá. Tá? E aí, Entendi. então, assim, Uhum. quando você posta no online, no mesmo dia você posta, e aí posta 3 dias seguidos, né, no jornal de alta No circulação. jornal. Isso é E, uma coisa interessante para é, até a pessoa acompanhar também se realmente o seu exato. processo tá ali, né? Porque eu já escutei casos Uhum, de gente assim que estava com o processo para poder tirar o visto de trabalho, né? E no final uhum. não conseguiu tirar o visto porque assim o empregador fez todo o processo e na hora de colocar a vaga nos sites, enfim, não colocou. E É, aí o visto foi negado e a pessoa acabou tendo que sair da Irlanda, enfim, porque já não exato. tinha Então, condição de estar ficando. o Tita aqui na live, o que aconteceu com ele foi muito parecido. O que ele colocou aqui foi muito parecido. Postaram online, mas não postaram no jornal de alta circulação. Hum, Então ele não, teve que esperar um mês para dar entrada de novo no processo dele. Porque eles até, entendi. no caso dele, até permitiram que ele desse entrada de novo, porque entendeu que não, né, não foi Sim, ele um. teve sorte ainda, mas Não para foi um quem não. erro dele, né? Deixa eu ver. Mas se Mas nesses se 28 nesse. dias. Não. Então, aí pode ser que você perca seu visto. Detalhe, tem que. Aí, mas geralmente, quando o empregador fala, não, beleza, vou dar entrada no seu processo, é porque ele quer continuar contigo. Outra E coisa. É. às vezes eles devem até dar uma ignorada, será que não nas outras vagas? Não, Porque assim, total, eles é ignoram. Total. muito. Imagina, você tá postando ali, tipo, tem muita gente procurando emprego e você começa a postar ali que Não, você tem uma o risco você oportunidade, tira. Você reza por 28 dias e confia no seu taco, né? Confia que vai conseguir. que você vai conseguir. E aí, ainda sobre isso, aí vamos lá. Depois disso, tem o processo. É que eu anotei as etapas para não esquecer. Ah, tá. Então, aí tem, isso, anunciou. Eles vão, se o visto vencer durante esse processo, pode considerar. Não, você é considerado irregular. Você é considerado irregular. Ah, Isso. Você mas consegue. mesmo assim você consegue estar depois se regularizando, né? Exato, Eles exato, exato. entendem que Você você consegue. não. Exato. Que foi o meu caso. O meu visto venceu em 18 de outubro. Aí, como tinha o prazo, foi dada entrada no meu visto no dia 2 de novembro, oficialmente, né? Porque assim, o meu É processo praticamente foi um lá em mês agosto, depois. mas aí de levantar a documentação, colocar o anúncio online, tal, eu pude dar Uhum. entrada, né, no meu visto no dia 2 de novembro. É um Porque, mês porque depois. você dá entrada num formulário que é no site deles mesmo. Porque, assim, o visto de trabalho, é interessante falar isso, você primeiro dá entrada num setor que agora eu não vou lembrar o nome do lugar, Sem problemas. mas depois eu mando para você, para quem perguntar, e aí você consegue explicar para eles. Porque você entra Beleza. primeiro da entrada num departamento que seria o Ministério do Trabalho da Irlanda, o equivalente ao Ministério do Trabalho. E só depois que esse Ministério do Trabalho te aceita que você vai na Garda. Então é um processo Hum. relativamente longo. Aconselho. Demora quanto tempo, mais ou menos? Uns. Olha só, Tarsi, o meu processo, como ele foi num período de extremamente alta demanda, que foi quando estava acabando todas aquelas renovações e muita gente estava se regularizando com o trabalho, eu acredito que tenha sido um processo mais longo. Mas, assim, que todo mundo fala de 6 meses a um ano,
tá? É, Você se então, exato, se tem que entrar, programar, tem que entrar com antecedência, então, tem que e tem entrar que com se antecedência, preparar, né? porque assim, o meu processo, ele começou, ele foi assim, a empresa falou, não, vamos dar entrada em agosto, acho que 8 ou 9 de agosto, que foi a conversa do tipo, não, vamos dar entrada no seu visto. E o meu cartão foi chegar em casa em junho desse ano. Bastante tempo Então depois. é bastante E, tempo. durante esse período você também não podia nem sair do país, ou você pode estar Exato. Não, saindo? eu não podia sair. Eu só saí em janeiro desse ano, que aí eu fui de novo visitar meu namorado, porque teve uma abertura do governo, né, que eles deram para a gente poder passar Natal e Ano Novo com os familiares. E aí eu fui para Hum, França em janeiro. Mas tanto é que, assim, entre outubro e junho eu não podia sair do país. Aí quando minha mãe veio até em novembro uhum. me visitar, a gente viajou só pela Irlanda mesmo. Tá. Para não É. ter nenhum risco depois de Pra não não estar ter nenhum conseguindo risco de não entrar. conseguir voltar. Porque, assim, olha, Tassi, existem pessoas que saíram, conseguiram voltar. Mas existe uma coisa, é o seguinte, que a imigração aqui tem regras. Então, a regra, você não, se você tá aqui, você não pode sair. Só que lembra a coisa do suco de Irlanda, que os agentes eles são compreensivos? Eles Sim. são compreensivos, tá? Mas se você, Mas assim, não conta com a sorte, né, gente? lógico, se você pega alguém que não é compreensível, aí você, tipo, não Exato. Aí depois você vai entra. falar, poxa, a Thaís e a Tassi falaram que eles eram compreensivos. Não contem com isso. Não contem com isso. Então, aí você vai dar entrada no formulário no governo, tá? No site do governo, que aí seria o equivalente ao Ministério do Trabalho. No site, você consegue fazer o Ah, que acompanhamento de como lindo. está o seu processo. Pra você ter ideia, quando deu entrada em 2 de novembro, eles ainda estavam olhando o processo de julho, a última Nossa, data. olha isso. Então era assim, Mu- era muito tenso, era muito Eles tenso. estão com a demanda, estavam com a demanda Tá muito muito alta mesmo. alta. Hoje em dia a demanda não está mais tão alta. O Ti, se não me engano, ele deu entrada no processo dele depois de mim. Eles já estão agora, acho que assim, com um mês e meio só de gap, né? Você sabe que você estava falando dessa questão da demanda, e aí eu estava até pensando aqui o que, que poderia estar fazendo com que tivesse tanta gente aplicando. E aí isso foi muito resultado também da pandemia, né? Porque, Exato, querendo ou não, estendeu o visto de todo mundo. E aí exato. todo mundo tinha uma mesma época para poder estar saindo, então assim, ou você ficava, ou você conseguia o visto de trabalho, ou fazia uma universidade, ou então teria que estar saiendo do país, né? Não, e não só isso, não só pensando em só estudante, né? Ah, não, meu chuchu, eu não tô usando as Só camisetas acontece. de ruins. Meu Deus do céu. Não, e assim, não só para estudante, mas também para a galera que está vindo. Por exemplo, o hotel, esse mesmo hotel que eu trabalho, eles contrataram mais 3 chefes indianos. Os Uhum. processos deles também, como foram também durante a pandemia, duraram 8, 9 meses para ficarem prontos. E no caso deles, porque assim, o brasileiro, a gente ainda, por nível de acordos internacionais e tal, a gente ainda pode esperar aqui. No caso deles, eles só poderiam, pelo passaporte deles, só poderiam vir, né? Quando Ah, depois que tivesse o depois, uma vez que visto. fosse aceito. E aí, vamos Tá. lá. Uma vez que é aceito o seu processo, você vai receber uma carta te dando o prazo que você tem. No meu caso, foi um contrato de 2 anos com o hotel que eu trabalho. Com Uhum. essa carta, você tem que fazer um agendamento. Aí, um agendamento igual ao dos estudantes, mandar e-mail para o mesmo e-mail. No caso aqui de Cork, né, Dublin, o processo de agendamento é diferente. Mas, igual, você vai agendar com a Garda. A única coisa, por exemplo, no meu caso, eu já tinha um GNB. Então, como é que é o meu processo? O meu processo informo o meu GNB e falo que é troca de stamp, porque eu tinha um stamp 2 e aí E ia aí para o você stamp vai. 1. Isso. Uhum. Então, Tá. eu tenho que informar que era uma troca de stamp, né? E assim, Garda é aquela coisa, suave, 3 minutos lá, acabou, e você fica assim, meu Deus. Um mês e meio vai chegar e fica Para tranquila. poder, para isso, Pra isso, você para quer até que ficar te faça só uma isso. pergunta, né? Não, e foi muito engraçado, tá? Porque eu levei tudo. Levei diploma, levei todas as cartas de referência,
Levei assim, cara, levei carteira de trabalho, levei com, sabe, tipo, Já foi preparada. preparada, carteira de trabalho do Brasil, sabe? Levei tudo, 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 porque eu falei, não, provar né, Sim. que eu tenho a experiência que eu tenho. Em relação, por exemplo, Chegou você lá, tá? falou que a gente. Pode Uma falar. outra coisa importante, eles pedem um seguro. Esse Hum, seguro é diferente do seguro governamental para o estudante, que eu tinha esquecido, anotei. tá, O pode falar. seguro, esse seguro, ele é igual ao nosso plano de saúde do Brasil, né? Então, no meu caso, eu fiz um plano de saúde com a Laia. Mas existem diversas empresas aqui na Irlanda, acho que 5 ou Mas 6 isso você precisa fazer o seguro porque para o você tem o visto visto o de stamp trabalho. one. Exato, o Tá. visto de trabalho. Porque aí deixa de ser aquele seguro do estudante, que é seguro para emergência, né? E Sim. passa a ser um plano de saúde. Ah, legal. E como Entendeu? é que Isso. funciona esse plano de saúde aí na Então, Irlanda? esse plano, o que eu achei muito legal desse plano, no caso, é que, tipo assim, você escolhe o que melhor se adapta. Aí é tipo assim, você pode pagar muito barato, mas para cada consulta você vai ter que pagar mais, ou você vai ter que, Uhum. né? Você não vai. É que é mais ou menos que nem funcionam os planos de saúde aqui, porque às Exato, vezes você tem, por exemplo, um plano de saúde que você paga uma mensalidade muito em conta, vamos supor, uns R$ 200, mas a cada consulta você tem que pagar 50% da consulta. exatamente, exatamente. Aí, por exemplo, o meu plano aqui é um pouquinho mais caro, mas Sim. sim, porque eu tô com 35 anos, eu já tinha saído há 3 anos do Brasil, então eu queria também aproveitar, porque assim, pessoal, uma coisa muito importante, antes de sair do Brasil para vir para cá, façam todos os exames. Porque Sim. exames aqui são uma coisa muito cara, né? E a saúde não é igual à nossa. A nossa saúde tem problemas, tem, mas ela Mas aí. tá ali. Aí você consegue fazer esses exames de sangue regulares, você consegue. Aqui é tudo muito caro. Sim. E aí você É, acaba não dando prioridade para isso também. Também tem uma coisa, né? Então eu acabei resolvendo pagar um pouquinho mais. Mas aí, por exemplo, o meu plano, no caso, eu pago 100 euros por mês. Mas uhum. eu tenho consulta online sem pagar. Então, assim, por exemplo, Ai, quando que eu peguei maravilha. Covid, tinha um médico, eu agendei com o médico, tive a consulta com ele, não paguei, fiz o PCR sem pagar, Que maravilha. Tava e tudo incluso. mandaram Oi, Ai, voltou. voltou. Desculpa, caiu aqui a internet É. ficou ruim. Desculpa. Aí, Pode então, continuar. assim, ele já manda a receita direto para a farmácia, né? E aí tem desconto no medicamento. Então, porque eu resolvi pagar um Legal. pouquinho mais caro, mas para Mas poder, pelo. porque eu sabia que eu ia ter que usar um pouco mais, né? Com certeza. Não, Aí não. foi com tudo. Chegou na hora, Tarsi, na imigração, eles não pediram o documento do Eu seguro. imagino. Eles não pediram? Não, eles pediram só o contrato de trabalho com o hotel e a permissão. Foi lá, aprovou, E o acabou. resto Aí eu. só. Você sabe que você estava falando dessa questão do convênio e eu fiquei muito curiosa, até para saber, por exemplo, como que é a parte de saúde você tem do convênio. Por exemplo, quanto tempo você espera se você precisa de emergência, alguma coisa? Porque eu lembro que quando morava aí, eu tinha um seguro. Uhum. Eu saí do Brasil já com o seguro e para mim um atendimento sempre foi muito bom, porque assim, qualquer coisa que eu precisava, eu ligava para a seguradora e eles faziam o agendamento da consulta. Isso. Claro que era só para caso de emergência também, né? Eu não podia Uhum. chegar lá e querer marcar uma consulta de rotina. É. Mas, por exemplo, no caso do Lucas, Uhum. que foi atropelado, que não, que tipo teve uma fratura no braço, ele não teve, a assistência É. dele foi muito ruim, tanto que ele ficou Sim, assim, ele eu foi no lembro. hospital É. e ficou um dia esperando, tipo, com uma dor imensa, sem nem Exato. darem um remédio para dor para ele, tipo, para ele poder ser atendido, entendeu? E aí como que seria essa questão tendo o convênio? Então, assim, eu achei, assim, eu tô há pouco tempo com convênio, eu tô com convênio desde abril.
Mas eu achei sim que dá uma melhora, sim, assim, na questão de qualidade de atendimento. Uma porque o grande problema que, assim, que eu vejo no hospital na emergência é a questão da triagem. Como Hum. você tem a opção do médico online, você já passa por essa triagem no seu primeiro atendimento de forma rápida. Tá, Então, o tá. seu médico online, tipo, ele já vai te indicar o que você tem que fazer. Então, assim, acabou ali, ele já vai falar, olha, eu vou agendar para você aqui. Se é uma emergência, ele já vai mandar a sua informação. Ai, que, É, fez seguro também. ai, que bacana. Então, já, minha sogra também fez seguro, ficou mais de Exato. 4 horas pra ter uma consulta lá pelo seguro. É. Nossa, é complicado, É né? complicado. Então, assim, e aí, por exemplo, Realmente, esse que seguro lá não. eu fiz porque ele tem uma clínica, tipo as clínicas que a Unimed tem espalhada, que são os postinhos para pequenas emergências. Sim, sim. Então, ele tem uma clínica aqui. Bem, para quem não conhece Cork, eu brinco que tem só um prédio em Cork, mas obviamente tem mais, mas é o Elysian, que é em cima do Auge, que é um prédio Ai, muito ali alto. é o. É, Ali eles têm uma eles clínica? têm uma clínica pequena, mas para emergência. Então, tipo assim, pequenos cortes, fratura, esse tipo de coisa. Por exemplo, o Lucas, que fraturou o braço, já poderia ir Aham. direto para lá. Não precisa passar por um Esperar tanto hospital, tempo. esperar tanto tempo. Então, isso eu achei bem interessante, sabe? Foi mais por isso Hum. que eu fiz mesmo. Ah, é legal saber. E É, provavelmente eles devem encaminhar só para quem tem convênio para essas, ai, como é que se fala? Por exemplo, para esses estabelecimentos, né? Porque até a não, Carlinha falou aqui que a sogra dela, ela tinha feito o seguro, mas ficou mais de 4 horas esperando para ter uma consulta. exato. Então, provavelmente é mais para quem tem o convênio da Irlanda. Exato, exato. Eu acredito que sim, porque eu vou te falar, eu ainda acho, assim, medicina no Brasil, o 15-0 aqui. Ainda acho, mesmo tendo convênio, É. mas no Brasil eu tinha um convênio bom, tinha uma, Unimed, que é um convênio relativamente bom. Uhum. E assim, eu nunca tive nada também muito sério que eu precisasse de convênio. Então, é, a minha experiência era mais tipo uma dermatologista para passar um creminho aqui, era uma coisa mais Tipo, uma tranquila, coisa. sabe? Nunca foi uma coisa tão de Então, tipo exato. cirurgia, Não, nada. a única cirurgia que eu fiz muito novinha, que foi a cirurgia de miopia. Ah, E que tá. também, mas que aí, no meu caso lá, era particular, porque o convênio não cobria na época, esse tipo de coisa. Sim, sim. Mas comparando aqui, essa coisa do você ficar. No 2019, uma amiga caiu pouco antes da véspera de Natal, eu fui com ela ao hospital para poder ajudar, para traduzir. A gente Uhum. ficou no rolê porque assim, ainda teve uma coisa, tipo, foi pro hospital, mandaram a gente pro South Doc. South Doc, para quem não conhece, é um atendimento que eles têm 24 horas, que nem todo hospital aqui é 24 horas. Uhum. E depois do South Doc mandaram a gente para uma outra clínica. Na clínica não tinha raio-x, Nossa. só tinha raio-x, sei lá, para membro, não tinha raio-x para Cox. E a gente voltou para o primeiro hospital que a gente estava. Essa brincadeira começou às 7 horas da noite do dia 23 de dezembro, foi acabar 1 hora da tarde do dia 24. Nossa. E Tipo, isso tudo passando dor, né? é, Isso passando dor. Não, tanto que tem exato. muita gente, tava falando dessa questão, tipo, da medicina, até É, mesmo pra parte, tipo, é, de tratamento dentário, né? Não é exatamente. nem só para parte, por exemplo, tipo de emergência assim, mas para tratamento dentário. Eu ouço muita gente falando que vem para o Brasil, sai assim, vale mais a pena os tratamentos, porque a Sim, qualidade é melhor. Em relação a preço também, o pessoal sair aí da Irlanda, vir para o Brasil, fazer o sim. tratamento e depois voltar. Por exemplo, vocês terem uma ideia de preço. Uma limpeza num dentista aqui é 120 euros. Olha isso. Não é um É, tratamento, é uma é uma limpeza. limpeza. Uma limpeza. Você Tipo assim, sabe dizer mais ou menos quanto que é um tratamento? Você já teve alguma olha, experiência? eu não precisei, mas tem uma colega minha de trabalho que ela tá vendo o aparelho pro filho dela. Que ela falou, eu não coloco aparelho para mim, porque eu dou preferência para meus filhos. Gente,
a gente consegue tratar os dentes no Brasil. Isso é uma coisa assim que você vai chocar muito, né? Porque é muito caro aqui. Não é que eles não, porque algumas pessoas têm um certo preconceito de tipo, não sei o que, de falta de dinheiro. Não, não é isso. É porque não tem dinheiro, que é muito caro. O aparelho para o filho dela vai ficar em 5.500 euros. Nossa, é caro. É caro. Olha, eu vou te falar, eu já usei Né? 3 vezes aparelho aqui, o aparelho fixo. E Sim, eu lembro que, assim, máximo que eu já paguei foi tipo uns 2.000. exato. E mesmo assim, tipo, em real, né? Porque se você for Exato. converter a moeda. Exato. Não, é muito caro, assim, gente. Então, assim, o que eu indico para todo mundo é, você tá pensando em vir. Não só para Irlanda, tá? Porque no Brasil a gente tem uma coisa que a gente não valoriza muito, que é nosso. Uhum. Mas assim, eu morei também um ano nos Estados Unidos. E, gente, nos Estados Unidos. Exato. Ó, quebrei o Nossa, quando quebrei o recorde. dente foi cento e Você tá cinquenta usando pra... todos os exemplos ruins, Diego. Não, Foi realmente. você que deu esse exemplo, E não ele fui não se eu. ajuda. Tá vendo? Não se ajuda. Eu morei um ano nos Estados Unidos, que foi a época que eu estava fazendo a faculdade, Tarsi, sem condições de um médico também. É E, a tipo, mesma coisa. eu tinha uma colega de classe que ela tinha passado mal e pediram uma ambulância para ela. Ela tinha uma dívida de 800 e poucos dólares por causa da ambulância. É muita coisa. É muita coisa, é muita É coisa. Então, muita assim, coisa. São coisas. E para a é, parte de saúde é uma coisa que você tem que meio que evitar, né? exato, Por isso, exato. gente, se preparem bem antes de fazer o intercâmbio. Façam uma consulta médica aqui, Sim. nem que seja assim, só para tipo, Um ser check-up. um É, check-up mesmo, né? Aquela coisa check-up. de rotina, ver se tá tudo bem, para também chegar e não ter nenhuma preocupação e tomar bastante vitamina C, né? Porque a gente sabe que Exato. quando vai aí a Aqui, ó, nossa a pessoa já tá resistência ficando doente. baixa. Passou a live inteira fungando. Então tem que aumentar essa resistência. Tá, Exatamente. já tá dando 1 hora de live. Ai, Gente, tá vocês têm ótimo. mais alguma pergunta? Cadê? Vamos ver. Tudo Perguntar acontece com chat, tudo você. acontece Minha com mãe. você? Pelo jeito. Pelo jeito, mãe, acontece. Ai, ai. Ah, Bom, tá, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada obrigada. por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. Quero agradecer também todo mundo que ficou até o final da live, que assistiu a nossa live aqui, a nossa conversa. E próxima segunda a gente vai ter mais um Papo Intercâmbio no mesmo horário. E, Isso. gente, se vocês quiserem deixando mais algumas perguntas aqui, vamos ver. Yeah. Deixa eu ver se tem mais coisa. Bom, acredito que é É, isso. eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu cobrir tudo. Pelo menos aqui nas notas eu acho que a Da gente lista, né? tudo. Da pergunta. Tá ótimo, então, gente. Muito É. obrigada, tá? De coração, muito obrigada. Ó, te espero aqui, Tarsi. Com certeza. Um beijo grande para todo Beijo mundo. Tchau, grande. tchau. Tchau, tchau.